Última hora, Inter faz anúncio importante envolvendo o jogo diante do Botafogo. Saiba mais no vídeo de hoje. Salve, salve, gurizada, tudo certo com vocês? Eu sou o Matheus Girardello, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não tá inscrito, já te inscreve e principalmente já deixa teu like, tá? Fazendo isso toda vez que tiver conteúdo novo, tu vai estar recebendo em primeira mão. Vamos lá, gurizada, porque o Inter tem um jogo importante pela 26ª rodada do Brasileirão nesse final de semana diante do Botafogo. E aí, teremos mudanças também na escalação de Ramon Dias, teremos mais algumas alterações e principalmente teremos mudança nas arquibancadas, tá? Porque umas reclamações do último jogo, um dos pedidos da Alessandro, inclusive, foi em relação ao público. O público no Beira-Rio vem sendo baixo, vem faltando o 12º jogador do Colorado. Então, pensando nisso, o Inter, que já tinha feito promoção diante do Corinthians, onde o sócio não pagava seu ingresso e o sócio da carteirinha vermelha ainda poderia levar um acompanhante por R$50, o Inter faz uma nova promoção. Claro, a gente está no mês de outubro, mês de conscientização do Outubro Rosa, onde, claro, a sócia colorada pode acabar levando mais 2 acompanhantes nesse jogo diante do Botafogo. Além disso, se foi cobrado que tivesse promoção para o não sócio, tá? Porque o público realmente foi baixo. Vamos lá, se a gente for pegar os últimos 3 jogos, diante de Fortaleza, o Inter teve 9 mil torcedores, no Clássico Grenal teve 28 mil torcedores, o que é um absurdo, um dia... um jogo cedo, domingo, 5 horas da tarde, teve 28 mil torcedores, é muito pouco. E diante do Corinthians, a gente teve 12 mil torcedores num jogo que, claro, o horário era ruim, mas a gente sabe que é muito mais pela fase do time do que propriamente pelo horário, até porque durante a temporada a gente já teve jogos pela Copa Libertadores, nesse mesmo horário a gente teve um público muito maior, tá? Então, pensando nisso, o Inter baixa o preço dos ingressos para o não sócio. Gira, de quanto e principalmente em quais portões? Vamos lá, tá? Nos portões 2, 3 e 7, o torcedor não sócio pagará R$20. Vale lembrar, tem cerca de 9 mil ingressos à disposição dessa promoção. Ou seja, depois dessa promoção, o preço volta a ser aquele mais salgado, volta a ser um pouquinho maior nos outros setores. Os demais setores das áreas livres, como é chamado no Beira-Rio, está saindo por 220. É caro? Sim, é bem caro, até porque a gente sabe que não é só o valor de ingresso, não é só o valor que tu paga ali para entrar no Beira-Rio, também tem alimentação, tem transporte, então tudo isso vai pesando no bolso do torcedor, e a gente sabe que a maior parte do público que vai no Beira-Rio, que é torcedor do Inter, acaba tendo uma renda um pouquinho mais baixa, e isso não colabora nem um pouco para que a gente lote o estádio diante do Botafogo. Por falar em Botafogo, por falar em Inter, vamos lá, tá? Porque deve ter algumas alterações para esse jogo do final de semana. A gente já viu a entrada do Gabriel Mercado, como resolver o sistema defensivo, e aí tem alguns torcedores planejando, poxa, talvez possa aparecer 3 zagueiros. Acho difícil nesse momento, tá? Vamos lá, mas pode haver alguns movimentos no qual estão nos indicando que mais ali na frente, talvez diante do Mirassol pós-data FIFA, a gente possa sim ver 3 zagueiros. Nesse primeiro momento, minha aposta é de que Gabriel Mercado entra nesse sistema defensivo no miolo de zaga no lugar do Juninho. Não fez um bom jogo diante do Corinthians, foi muito estável, perdeu algumas bolas, deu alguns passes errados, então provavelmente teremos essa alteração, e principalmente porque o Emiliano e o Ramon comentaram sobre a situação dele ser muito mais física do que propriamente técnica. A gente sabe, o Gabriel Mercado é um jogador experiente, é um dos principais zagueiros do Inter, se não o principal, para dizer assim, tá voltando de lesão, então tem todo esse cuidado, tem todo esse carinho. O Inter que deve vir com o Antony, Sérgio Rocher ainda segue lesionado, deve voltar só após a data FIFA, Brian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei. Abrindo a primeira função de volante, aí eu coloco uma dúvida, tá? Mas é muito mais por conta minha, porque o Thiago Maia está curado da lombalgia. Ontem, no treino dessa quinta-feira, ele fez o treino quase completo, ele acabou saindo no final, mas acho que é muito mais por uma questão de cuidado, muito mais por uma questão de repouso do que propriamente por dores mais fortes, mais intensas. Deve estar relacionado, mas eu coloco a dúvida, tá? Entre Luiz Otávio e Thiago Maia. Bruno Henrique, Oscar Romero, Alan Patrick, e lá na frente ele não deve mexer na dupla de ataque, deve ser Johan Carboneiro e também Rafael dos Santos Borré. Quero saber de ti, esse time dá para vencer o Botafogo? É possível? Um empatezinho talvez esteja de bom tamanho nesse momento no qual o Inter vive, que é delicado? Quero saber, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trocando muita ideia com vocês. É nóis, valeu, tamo junto e dá-lhe Inter.